Seu bastidor vira caminhada. Vem pro podcast, conta sua história de... Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Empreender. Eu sou Elisângela Rezende. Hoje é uma honra receber a doutora Luísa. Seja bem-vinda. Obrigada. Aí na saúde mental das mulheres. Eu vou deixar ela se apresentar. Espero que você goste desse nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos, tá? Será uma conversa bem relevante aqui. Doutora, fique à vontade. Pode se Obrigada. apresentar melhor. Elisângela, primeiramente, obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui. Ai, que bom. Meu nome é Luísa, né? Eu sou médica e atuo na saúde mental para adultos. Quando eu comecei a atender saúde mental, eu atendia crianças, mas eu vi que não era para mim. Então, meu foco mesmo é a saúde mental do adulto e, invariavelmente, a gente atende muitas mulheres, né? Muitas mulheres que têm algum tipo de sofrimento mental. E no meu trabalho, eu sempre busco olhar o paciente para além do rótulo, para além do diagnóstico, olhar o que está por detrás ali daquela história, daquela pessoa. E eu acho que nesse mês de março, a gente tem muito o que falar, né, sobre a saúde mental das mulheres. Isso mesmo. Ô, doutora, e por que falar da saúde mental é tão importante? Principalmente das mulheres. Eu acho que falar da saúde mental é importante para todo mundo, mas nas mulheres a gente tem algumas peculiaridades que, quando a gente fala de mulher, a gente fala de desigualdade, de violência e de sobrecarga mental, né? Então, quando a gente junta esses três fatores, além de outras coisas, né, que a gente vai falar aqui mais para frente, sobre questão Sim. hormonal também, né, a gente não pode descontextualizar. Em medicina, em saúde mental, tudo é muito multifatorial, né, a gente não pode só olhar um lado, senão o outro lado ele acaba ficando descoberto. Então, eu acho que por isso a temática ela é bem interessante. Mas, estatisticamente falando, assim, a mulher ela tende a adoecer mais. E principalmente quando a gente fala em transtornos mentais bem prevalentes, como ansiedade, como depressão, transtorno alimentar, as mulheres elas adoecem mais nesse aspecto. E quando a gente vai no consultório, no dia a dia, assim, né? Aí você olha lá as pessoas para atender, às vezes 80, 90% do público é feminino. São as mulheres. São as mulheres mesmo. Tem várias coisas, né? Porque são doenças prevalentes. No geral, elas buscam mais auxílio também médico. Então, esses dados estatísticos eles mostram. Então, mas, de certa maneira, falar da saúde mental da mulher é muito comum no consultório, né? A maioria das minhas pacientes são mulheres, por exemplo. Ah, sim. Ô, doutora, e existe mesmo uma sobrecarga invisível ou isso é uma impressão do dia a dia? Existe. Existe? Existe. Conta um pouquinho pra Existe, gente. sim. Existe, sim. E eu tava me preparei, né, para falar aqui com vocês, e aí eu lembrei de uma coisa que meu pai me falou, que eu era adolescente e me falar sobre sobrecarga invisível me remeteu a essa fala que ele me disse. Uma vez ele falou assim: minha filha, se tiver que faltar eu ou sua mãe, eu acho que sua mãe vai fazer mais falta do que eu. Nossa. É, assim, infelizmente os dois são vivos, graças a Deus, não, sou muito grata Graças a aos meus Deus. pais, mas eu acho que quando ele me falou isso, eu acho que ele queria falar dessa sobrecarga invisível e que ela é fundamental na manutenção da vida, né? Geralmente, a mulher que fica preocupada com o supermercado, com a casa, com a escola do filho, com o boletim, com a vacina, é a mulher que leva os pais adoecidos para consultar, acompanha nos tratamentos de saúde. Geralmente são as mulheres que são as pessoas que dão suporte emocional na família. Então, a gente não fala necessariamente na execução, no fazer, no cuidar, no lavar, passar, no cozinhar, mas de ser essa gestora Sim, de funções essenciais à vida, não só para ela também, mas como para os outros. verdade. E hoje a gente vê muitas mulheres querendo dar conta de tudo, mas na verdade se sobrecarregando. E é o que você falou. É necessário dar uma pausa
né? E continuar e cuidar da sua saúde mental. Porque não adianta você querer dar conta de tudo e, no final, ficar sobrecarregada e adoecer. Porque tem muitas mulheres adoecendo, Sim. literalmente. É, e eu acho que essa coisa, né, essa questão cultural da mulher fazer isso e não poder reclamar no sentido de falar, olha, eu tô cansada, eu tô chegando no meu limite, eu tô ficando sobrecarregada. As outras pessoas poderiam fazer essas funções aqui comigo, né, convocar a rede de apoio. Isso muitas vezes é taxado como frescura, Sim, né, como drama, como mimimi. Então, eu acho que ter esses ambientes onde a gente possa falar isso, né, de um jeito que as pessoas se sintam acolhidas mesmo e trazer essa pauta para uma reflexão. é verdade. Olha, tem algumas pessoas já interagindo aqui com Ah, a é? gente. Ó, que Tem a bom. Fia Contente, seja bem-vinda. Ela ganhou no sorteio, no nosso sorteio da semana passada. Inclusive, você também foi presenteada com um Sim, exemplar aham. da A Carol. Carol. Isso aí, Obrigada, quero Carol. agradecer. Então, vamos aí continuar nosso bate-papo. Doutora, por que tantas mulheres parecem estar funcionando por fora e demonstrando por dentro? Isso mesmo? Desmoronando por dentro, perdão. Desmoronando por Porque dentro. parece que a pessoa está funcionando ali por fora, mas na verdade desmoronando por dentro. Isso mesmo. Por quê? É, criou-se um mito, né, da Mulher Maravilha, Que né, dá conta de tudo, que que foi o que a dá gente falou conta de aqui. tudo, exatamente. E, de certa maneira, acontece uma romantização dessa sobrecarga. Né? Então, nossa, aquela mulher que dá conta do filho, da carreira, do marido, dos pais, e aí ao mesmo tempo ela tá cansada, ninguém escuta como é que ela tá dando conta disso tudo, e de certa maneira, nossa, ela ali, ó, aquela ali é porreta mesmo, né? Aquela ali É dá conta de tudo, verdade. coloca na mão dela que ela vai fazer, e de certa maneira acontece uma coisa que é, tem um ditado que fala assim, né? Enquanto tiver cavalo, São Não, Jorge não anda a pé. Não sei se você já escutou. já. Então, às vezes ela fica fazendo função que é do outro, né? E se sente meio que na obrigação de fazer De aquilo dar ali, conta. mas na verdade é de outra pessoa, né? Tem alguém se beneficiando com esse trabalho, tem alguém se beneficiando com essa sobrecarga. E Né? não dar conta de fazer tudo, está tudo bem também, Tá né? É tudo bem. entender que você não é obrigado a dar conta de tudo. Faz ali É, o que você der conta de fazer, fazer com excelência e, se necessário, delegue, né? delegar, pedir ajuda, né? Então, eu acho que quando a gente cria espaços como esses, onde a gente tem alcance, onde outras pessoas possam ouvir, que falam assim, olha, tá tudo bem não dar conta de tudo, tá tudo bem você pedir ajuda, tá tudo bem você convocar outras pessoas para a tarefa, para o cuidado. Eu acho que isso autoriza as pessoas a pedirem mais ajuda. Né? Então, eu acho uma função social muito importante a gente ter espaços que possam fazer esse debate, como esse aqui. Parabéns É. pelo seu trabalho, aproveitando a deixa. Obrigada, isso aí. Doutora, e o que é saúde mental na prática? Vamos falar um pouquinho do que é saúde mental na prática. Quando a gente fala em saúde mental, afinal, do que estamos falando? Porque muita gente ainda não Aham. entende, né? É. Então, esse termo saúde mental, quando a gente pega ele em alguns debates, assim, ele é bem polêmico, porque ele é muito amplo e se a gente privilegia só um aspecto, corre o risco do outro ficar desassistido. Por exemplo, se a gente falar que saúde mental é ausência de transtorno mental, é uma definição simplista. Porque é mais do que isso. A gente, por exemplo, quando a gente fala assim, saúde mental é ausência de transtorno mental. A gente esquece de pontuar, por exemplo, a necessidade do autocuidado, a necessidade de colocar limite, né? A questão da saúde física, né? De praticar atividade física, cuidar da alimentação. Então, esse conceito, ele é muito amplo. Mas pensando, assim, que na nossa proposta, que é para falar da saúde mental da mulher e da sobrecarga, eu acho que a saúde mental ela pode ser entendida como a pessoa estar bem com ela, sentir que as funções psíquicas dela estão minimamente preservadas para ela viver bem, que ela consegue acordar, que ela tem disposição, que a atenção dela está funcionando, que ela tem concentração, que ela tem a capacidade de deliberar sobre suas atitudes. Então, é mais ou menos por aí, né?
Ah, muito bom. E como diferenciar a emoção normal da vida de um sofrimento que já merece atenção? Entendi. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer no consultório o tempo todo, né? É, porque é normal sentir raiva, é normal sentir preocupação, é normal sentir medo, isso faz parte da existência humana. É, começa a virar um transtorno, começa a virar uma doença quando isso começa a afetar demais a vida da pessoa, ao ponto dela mesmo sentir que ela não está normal. E as outras pessoas ao redor delas perceberem também, e às vezes até dar um toque. Então, quando eu falo, né, quando começa a afetar demais e causar um transtorno na vida da pessoa e ao redor, né, da pessoa e da pessoa e das pessoas que estão ao redor delas, aí a gente está falando de transtorno mental. E aí é onde que entra mais a atuação do médico, né? Mas não quer dizer que antes de chegar nesse ponto não possa ter outras ajudas, inclusive a ajuda de outros profissionais também. Entendi. E quando a pessoa ela percebe que precisa de ajuda, tem algum ponto específico ou não? Talvez as atitudes. As atitudes, né? O comportamento da pessoa e ela também, a gente, de certa maneira, por mais que isso envolva, né, diferença do individual, diferença de estudo, de acessos, a pessoa, ela sente que ela não está bem. Ela sente que aquilo ali está incomodando ela sente que a vida dela começou a ficar afetada, ela sente o choro, Sim. a raiva, ela sente que às vezes, diante de uma irritabilidade, ela já afetou demais o outro. Então, assim, cada caso é um caso, né? Cada situação. Mas eu acho que no íntimo, no feeling mesmo, que cada um tem, ele fala assim, eu não tô legal, minha mente não tá boa, eu não sou assim. Aquela ali Já não percebe. sou eu. Ela percebe que ela não tá bem, que tá diferente. Verdade. Tem algum, como diz a gente aqui na Emília, tem algum trem ali que não tá Tem algo de acontecendo. errado ali que precisa ser resolvido. Algo de errado não está certo. É, isso daí. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando no ao vivo aqui, façam perguntinhas, tá? Daqui a pouquinho tem sorteio. Nós iremos sortear um exemplar no finalzinho da Carolina Rolim, tá bom? Então fiquem aí, compartilhe essa live, tá? Com seus amigos, bora compartilhar bastante aí, que eu estou gostando desse bate-papo. Ai, bom, Seja sempre bem-vinda, doutora. obrigada, Elisângela. Existe uma linha clara entre cansaço e adoecimento? Uma linha clara, não. Não tem uma linha clara. Às vezes o adoecimento ele pode começar com cansaço, principalmente isso na mulher é muito comum. Assim, meu Deus, a pessoa ela dorme e ela sente que ela não descansa. Ela acorda e parece que passou um caminhão em cima dela. Então, esse cansaço que não passa, essa sobrecarga, pode ser um sinal de que a gente tenha alguma outra coisa para investigar ali, né? Então, mas às vezes não é claro, não é muito dicotômico assim, não. Às vezes é na conversa que a gente vai percebendo que aquele cansaço ali já não está normal. Mas, por exemplo, assim, de maneira mais prática, a pessoa dormir e sentir que não descansou, opa, Tem algo errado aí. vamos olhar, né? Vamos olhar. Quase sempre tem outras coisas, que não é só isso. E muitas pessoas buscam no meio da internet ajuda, que não é o recomendado, né? É bom procurar um profissional, marcar uma consulta para ter ali um diagnóstico exato, não é isso? Tem muita informação na internet hoje que às vezes ela prejudica mais do que atrapalha. Principalmente quando a gente fala em transtornos mentais, é muito fácil, às vezes, a pessoa se identificar com uma coisa ou outra, mas não quer dizer que aquilo ali chegou a um ponto de um adoecimento. Então, eu acho que não só na medicina, mas também como em outras áreas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, né? Sempre averiguar a fonte e entender que cada caso é um caso, né? Então, hoje, diagnóstico de internet é uma coisa que Pode jogar? que você tem que olhar muito, mas às vezes é bom, acredita? Eu gosto quando o paciente ele vem para consulta, pesquisa antes e olha, eu vi isso aqui, será que faz sentido para mim? Aí eu vi isso aqui é verdade ou não? Eu até falo assim, quando os pacientes têm meu telefone, meu WhatsApp profissional, eu falo, gente, você escutou alguma coisa na conversa, no domingo com a família, se sua tia falou alguma coisa sobre remédio?
me pergunta, não É fica bem com aquilo ali melhor. que a gente vai conversar, a gente vai discutir, ver se aquilo ali vale para você ou não. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, mas também não dá para negar que a internet ela possibilita o acesso à informação também. Eu acho que se é um acesso de qualidade, ok, é bem-vindo. Isso aí, muito bom. Olha, a Fio Contente fez um comentário. Ela colocou assim, ó, que está gostando muito do bate-papo, que as perguntas são muito boas, que fica difícil perguntar. O que a doutora Luísa pode falar sobre o burnout materno? Boa pergunta. Ah, o burnout materno. Isso. Ah, legal. Esse termo burnout, ele é bem, assim, ele é bem polêmico também, porque se a gente for pensar, o burnout hoje tem uma linha que não defende que ele seja necessariamente relacionado ao trabalho, como foi, é, como foi lançado inicialmente. Hoje em dia fala-se do burnout materno, do burnout parental, que, de certa maneira, é esse piripaque que acontece quando a pessoa chega no seu limite, chega à exaustão, chega na sobrecarga máxima. Então, assim, eu acho que não tem ele nenhuma classificação do CID, DSM-5, mas a gente vê isso enquanto um elemento estressor que pode perpetuar o adoecimento mental, ou então precipitar. Mas eu já escutei o burnout materno, Materno. e burnout parental também, que é mais esse burnout com relação à criação dos filhos, né? Que é uma outra coisa que também conversa com essa sobrecarga na saúde mental da mulher. Ah, que bom. Ah, bate-papo incrível, hein? Obrigada pela contribuição. Tem mulher que fala, eu não estou mal o suficiente para pedir ajuda. O que você diria? Eu diria que nenhum incêndio começa grande. Então, geralmente um incêndio começa pequeno, mas às vezes a pessoa não olha, não vê, ninguém percebe, e aí a coisa, ela eclode, ela toma uma proporção muito maior. Então, você não precisa deixar chegar no limite máximo, na exaustão, até onde não dá conta, se o seu corpo, a sua mente, às vezes os seus pares, e você mesmo já está dando um sinal da exaustão, né? Então, a gente não pode ignorar aquilo ali. Então, não precisa deixar chegar no limite para procurar ajuda. Em medicina é assim, né? Toda vez que a gente tem um diagnóstico e você faz um diagnóstico precoce, o prognóstico ele tende a ser melhor, né? Então, isso não é diferente na saúde mental. Verdade. Né? Doutora, e tem a questão do janeiro branco, que na maioria das vezes se procura mais atendimento nessa época, do janeiro branco. E não, é algo que tem que se olhar em todo o tempo, né? Todo Todo tempo. tempo, verificar ali, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, talvez uma amiga, né? É interessante pontuar isso também. Talvez a pessoa só naquela data ali, naquele mês, que tem aquela conscientização que é importante, mas é bom Aham. no decorrer do ano olhar direitinho como anda, né, a saúde mental. Exatamente. A gente tem duas datas, tem duas campanhas que são muito importantes, né, de um valor enorme, que é o Janeiro Branco e o Setembro E Amarelo. setembro amarelo. São duas campanhas, assim, que tiveram um alcance muito, muito bom, mas é isso, né? A gente não olha isso só em janeiro, nem Não só, só em só em setembro. setembro. E ainda mais a gente lida com consultório, né, o tempo todo, a gente fala disso todo dia, todo dia. Então, Verdade. são campanhas e momentos que se dá mais visibilidade, Sim, mas não é só aí que a gente tem que olhar, né? sim. E a procura, ela aumentou pós-pandemia? Com certeza, eu acredito que sim. Aumentou, Muito, né? aumentou muito. Na verdade, sempre teve gente que precisa de psiquiatra. Nossa, eu sou muito assim, muito realizada com minha escolha. Eu sempre vi que eu levava jeito para isso. E sempre existiu depressão, sempre existiu transtorno de pânico, ansiedade, TDAH. Mas na pandemia para cá aumentou mais. E hoje, por um lado bom também, né? Apesar de ter diagnóstico de internet, eu acho que as pessoas hoje se sentem mais autorizadas a procurar ajuda, a procurar um médico, porque não é tá bom da cabeça. Então, eu acho que essas campanhas também ajudam nisso, e é bom. Eu acho que é bom exercer a saúde mental em um contexto
pós-pandemia, sim. Acho que as pessoas estão se sentindo mais autorizadas a buscar ajuda. Ai, que bom. Isso é muito importante. Muito importante. Doutora, a sobrecarga invisível. Vamos falar um pouquinho agora. Sim. O que exatamente é uma sobrecarga invisível? Sobrecarga invisível é a sobrecarga mental, né? Não é necessariamente o fazer, o pôr a mão na massa. É você ser o responsável pelo comando. Pensando aqui, né, na nossa proposta aqui para falar da saúde mental da mulher e falar da sobrecarga. É a pessoa ficar com a mente em alerta, ligada e preocupada na vacina do filho, no supermercado, no que vai comer, não só ela, mas as outras pessoas. No almoço, no jantar, no café da manhã. Meu Então, Deus. então, e eu acho que muitas mulheres talvez se identifiquem com isso, porque sente na pele o que é, né? Então, às vezes, né, pensando assim, num contexto, às vezes o marido fala, mas você não me falou que eu tinha que fazer. Mas é exatamente isso. Às vezes ela queria que não precisasse falar que tinha que fazer, chega lá e simplesmente fazer, Pega e faz. né? Pega e faz, porque aí fica essa sobrecarga no sentido de que geralmente é a mulher que fica responsável por tudo. Então é ela que toma mais decisões ao longo do dia, né? Desde o uniforme do filho, da vacina, da consulta, do aniversário. Então, e aí a gente pega. E essas atividades são atividades de manutenção da vida, todo mundo precisa disso. E então a gente vê aí indivíduos, seres humanos que ficam em um estado constante de alerta, né? Então essa é o conceito da sobrecarga mental. Muito bom. Olha, o pessoal está interagindo bastante aqui, quero agradecer, tá? Muito bom. E o Zé Muniz fez um comentário aqui. Parabéns para vocês. Ótima escolha da profissional. Ela é muito carismática e competente. Ah, Já que até bom. anotei aqui, ó, para participar do Obrigada, sorteio. Ilse. Ilse Muniz e Fio Contente. Tem também a Thaís Muniz. Não vale a pena esperar ficar mal o suficiente. Isso mesmo. É isso que a gente tá falando aqui, né? Se a gente já tá dando sinais, vamos intervir, vamos procurar ajuda, né? E eu nem falo assim só da ajuda profissional mesmo, sabe? Médico, psicólogo. Eu acho que se a pessoa tá sentindo ajuda, vale a pena conversar com um parceiro de vida, vale a pena conversar com uma amiga, vale a pena procurar uma igreja, um líder religioso ali e falar, eu não tô bem. Né? Às vezes uma conversa ali, uma pessoa que vai acolher, já ajuda a pessoa também. Então, o profissional é importante, mas quando a gente fala nesse conceito da pessoa se sentir sobrecarregada, exausta, existem outras pessoas também que podem servir enquanto uma rede de apoio. E é o que você falou, tem os sinais de alerta ali, né? A pessoa ela consegue identificar se ela está bem ou não. E as pessoas ao redor também. Então, é importante ficar atenta aos sinais de alerta. Né? E tem a questão também, talvez, com sono, a pessoa deixa de ter uma noite boa de sono ou não interfere? Interfere. Interfere também? Interfere, Pode ser um sinal sim. de alerta? Pode. O indivíduo saudável, ele dorme bem. Então, quando a pessoa fala, não, eu vim cá, eu só tô precisando de um remedinho para dormir. E aí você fala, assim, às vezes aquilo ali é o que motiva a pessoa a procurar ajuda. Fala assim, eu não tô dormindo bem. Aí você começa a conversar com ela. E vai Você identificando. vai identificando, você vê que é uma pessoa que está ansiosa, está preocupada, que está com medo, e que às vezes já tem algum sinal ali que conversa com uma depressão também, está passando por uma situação adversa, às vezes está vivendo uma situação de violência, né? Eu não estou falando só da violência física, mas da violência psicológica, que é outra coisa que acontece com as mulheres também, violência patrimonial. Então, é interessante a pessoa não ignorar esses sinais. Isso aí. Então, se você não está tendo uma noite boa de sono, é bom observar. Bom observar, Isso aí. Doutora, o que é carga mental e por que ela esgota tanto? Boa pergunta, hein? Ela é boa e principalmente essa pergunta, por que ela esgota tanto? É porque ela não acaba. Esgota porque não acaba, porque geralmente são funções, né, de manutenção da vida. Então a pessoa ela fica constantemente pensando naquilo ali o tempo todo para todo mundo ficar bem. Então é um cérebro que fica ligado o tempo todo. E você junta isso com a noite de sono mal dormida, o indivíduo ele adoece. É verdade. E quantas pessoas hoje estão adoecidas, hein? Muitas mulheres. Olha, a Vanessa também está aqui nos acompanhando e comentou. Ótima profissional. Parabéns, doutora Luísa.
Vou até anotar o nome dela Obrigada. aqui, ó. Obrigada, Vanessa Vanessa. Léo. Fiquem ligadinhos aí, que daqui a pouquinho tem sorteio. Mandem perguntinhas também. Marcela, que conteúdo maravilhoso. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Marcela. Doutora, por que tanta mulher sente culpa mesmo quando está fazendo tudo o que consegue? Porque às vezes a mulher está ali fazendo tudo e mesmo assim se sente culpada. Por quê? Autocobrança, né? Eu acho que é uma autocobrança. E aí o próprio nome diz, né? Ela vem individual e uma cobrança social. Acho que desde nova, acho que a gente já viveu isso na pele, de você dar conta de tudo e o seu valor, ele ser mensurado por isso. Então, a pessoa ela se sente meio que na obrigação de dar conta disso, e se ela não der conta, ela está falhando enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Então, a subjetividade dela fica afetada e condicionada a dar conta disso. Nossa, uau! Doutora, então descansar não é luxo, é necessidade. É necessidade, né? A gente pensa que é isso, né? Que descansar seja um luxo, mas de jeito nenhum. Descansar é uma necessidade do ser humano. Nós não somos máquinas para ficar ligado o tempo todo. Então, descansar, ela é uma necessidade. Tem várias formas de descansar. Cada um, às vezes, tem a sua, mas, por exemplo, uma pergunta que às vezes eu faço, às vezes a pessoa está falando, tanto de preocupação que tem que fazer, e conta para pagar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim, qual que é seu hobby? Não sei, não tem, Nossa. não aprendi a ter. E aí a pessoa fica meio mexida assim, eu acho que eu vivo assim, né? Assim, ela vai se percebendo de alguma outra coisa que ela gosta que não seja uma responsabilidade, uma obrigação. Fica só ligado ali em 220 e não consegue tirar aquele momento, né? Que é Não, importante. não consegue tirar. Às vezes no momento de férias, a pessoa tá de férias Trabalhando. trabalhando, Meu Deus. né? E não consegue, às vezes assim, não vai ter aquela questão do trabalho, mas ela não vai desligar, porque, por exemplo, nas férias não vai cuidar do neto, porque o neto tá de férias também, não vai ter escola, e aí ela vai trabalhar, e esse trabalho, quando a gente fala desse trabalho de manutenção da vida, ele é um trabalho importante para a sociedade, mas ele não é remunerado e muitas vezes invisibilizado. É verdade. Isso aí, doutora. Olha, agora a gente vai falar de alguns pontos aqui bem importantes também, né? Que é a Vamos questão lá. dos hormônios e fase da vida. Uhum. Vamos lá. Hormônios realmente interferem na saúde mental? Interfere. Interfere, mas a gente não pode reduzir a saúde mental da mulher aos hormônios. Seria uma redução simplista e desconsiderar todo o contexto social, histórico, de gênero, raça e classe. Então, a mulher, a gente é considerada uma gangorra hormonal. E a variação dos hormônios que acontece na mulher, eles afetam o humor. Então, a gente sabe o que é ter uma TPM. Nossa. Você ficar, né? Você ficar determinado tempo do mês ali, antes de menstruar, você ficar mais irritada, você ficar mais entristecida, você ficar, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí, menstruou, passou. Aí, só flores. Menstruou, passou. E também tem o contexto, né, da menopausa, da perimenopausa, que são situações onde fica mais vulnerável a acontecer um adoecimento mental, justamente por essa variação hormonal. Então, a gente não Nossa. pode resumir a saúde mental da mulher ao hormônio, mas a gente também não pode desconsiderar esse fator. Ah, sim, muito bom. Olha, a Fio Contente comentou. Hoje o assunto é muito necessário, maravilhoso. Ah, que bom. Que bom, seja sempre bem-vinda. Doutora, como você explica isso sem cair no é tudo hormonal? A gente sempre tem que contextualizar, né? O hormônio, ele vai ser uma coisa que a gente vai considerar, mas a gente tem que conversar com a pessoa, entender o que está passando na cabeça dela, dar um espaço para que ela possa falar, perguntar assim, o que está te incomodando? O que está acontecendo com você?
E aí, a gente vai entender os aspectos, né, psicodinâmicos que podem estar levando aquela pessoa a adoecer. Então, às vezes, o motivo que ela vai, a queixa principal que ela vai aparecer é: eu acho que eu estou entrando na menopausa, estou ficando deprimida. Mas aí você começa a conversar com ela, você vê que às vezes ela já está carregando adoecimento de anos para trás, né? Mas aquele ali, às vezes, é o momento que ela chega no consultório. Ah, verdade. Quais fases exigem mais atenção? Quais fases exigem mais atenção? Então, essas fases onde acontecem variações hormonais merecem atenção, principalmente ali período pré-menstrual, tem um diagnóstico que ele acontece só na mulher, né, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma coisa que merece atenção e às vezes ele não é adequadamente diagnosticado. A fase de menopausa, que na TEC também tem uma certa vulnerabilidade ali para acontecer o adoecimento. Mas pensando assim na saúde mental de maneira geral, além dessa questão hormonal, fatores marcantes na vida da pessoa. Por exemplo, a morte de uma pessoa querida, separação, uma demissão, toda essa situação de perda, e às vezes falando assim, uma perda subjetiva, ela merece uma atenção. A gente não gosta de perder, ninguém gosta de perder. Só que as perdas fazem parte da vida. Então, como é que vai estar o nosso psicológico para a gente lidar com situações de perda? Então, eu acho que esses momentos na vida é um momento de relevância, é um momento que o profissional deve ficar atento ali. Sim, é verdade, viu? Olha, a Fernanda Mendes, ela é psicóloga. Beijo, Fernanda, parceira aqui do nosso podcast Empreender, uma das patrocinadoras do canal, sempre acompanhando aqui ao vivo. Ela fez um comentário aqui, ó. Como é importante falar sobre saúde mental. Parabéns pelo trabalho e propagação sobre esse assunto, que permeia tanto tabu. Ela é maravilhosa, Fernanda Mendes. Vou anotar o nome dela aqui também para o sorteio. Obrigada, Fernanda. Seja sempre bem-vinda, Fernanda. Vou anotar o seu nome aqui para já participar do sorteio, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bora compartilhar aí esse podcast que está incrível. Assunto bem relevante, como a gente compartilhou aqui, né, doutora? Tá Isso, gostando? estou adorando. Nossa, muito bom. Ai, que Adoro. bom. Doutora, TPM intensa pós-parto, perimenopausa e menopausa podem mexer mesmo com humor e funcionamento? Pode sim. São momentos que a gente tem que ficar de olho, né? Que aí, quando acontecem essas variações hormonais, é o momento que pode acontecer uma vulnerabilidade maior para um adoecimento. Então, é um momento que a gente tem que ficar de olho ali também e às vezes, esse manejo ele precisa ser compartilhado com o ginecologista. Fazer uma reposição hormonal, às vezes tem muita paciente que se beneficia de tomar anticoncepcional. Por conta própria? Às vezes toma por conta própria ou às vezes com acompanhamento com Ginecologista. com o ginecologista. Tem, por exemplo, mulher que não tem vida sexual ativa e toma anticoncepcional justamente por uma Sim. questão de regulação hormonal. O anticoncepcional, eu não sou ginecologista, mas aí eu me arrisco a falar, porque, né, eu vou falar enquanto médico, o anticoncepcional ele não é só para evitar a concepção, ele também regula os hormônios e, consequentemente, isso pode ajudar no humor. Da mesma forma que o antidepressivo não é só para depressão. A gente usa antidepressivo para tratar os transtornos de ansiedade, para tratar os transtornos depressivos, para tratar toque, para tratar os transtornos alimentares. Então, às vezes, uma mesma classe de um remédio, ele trata coisas que não está escrito só naquele nome dele ali. Ah, sim, muito bom. Doutora, vamos falar agora de desigualdade, violência e pressão social. Sim. Bem relevante também. Saúde mental da mulher é só uma questão individual? Não, de maneira alguma. E se a gente pegar isso só como uma maneira individual, a gente corre um risco sério de desconsiderar fatores muito importantes. Por exemplo, essa questão da violência e da desigualdade. A gente não pode, principalmente falando de Brasil, ignorar os casos de feminicídios que acontecem e não trazer isso para um contexto de saúde mental.
Então, uma mulher que vive ali uma violência psicológica, financeira, patrimonial, psicológica e física, ela tende a adoecer mais. E, às vezes, criar condições para que essa mulher saia do sofrimento é uma forma de tirar ela desse ciclo de violência. Então, por isso que eu tenho muito. Eu levanto muito a bandeira das vezes as pessoas falam, não toma remédio, não vai no psiquiatra, porque psiquiatra é médico de doido. Às vezes o que a pessoa está precisando para ela se regular e ter minimamente forças para lutar contra uma situação de violência que ela está sofrendo, é se tratar. Né? Eu vejo isso muito na prática, assim, às vezes a pessoa se trata, não tem mais crise de ansiedade, sai da depressão e fala assim, chegou a hora de pedir o meu divórcio, por exemplo. Tem aquela atitude, né? Tem aquela atitude, eu vou pedir demissão do meu emprego, vou procurar outra coisa para mim, aquele lugar tá me adoecendo, eu tenho um chefe misógino que não reconhece o meu trabalho, então eu vou procurar outra coisa, e às vezes ela vai se restabelecendo, né, se fortalecendo até para tomar as rédeas da própria vida dela. Eu, conversando aqui com você e falando sobre esse tema, eu me lembro de uma professora que ela falava que ela psicanalista, perguntaram para ela se ela fazia regressão nos pacientes. Ela fala, não, eu gosto de fazer progressão. Eu gosto de ver a vida deles para frente, progredir. Então, o tratamento, quando ele é feito de maneira séria, ajustada, adequada, eu acho que é isso que ela proporciona para a pessoa. Progressão na vida. Avanço. Avança, isso aí. Isso mesmo, doutora. Vamos lá. A pressão estética também adoece? Demais. Por quê? Porque acontece uma autocobrança muito excessiva e a pessoa tentar atingir algo que é inatingível. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na anorexia, 90% dos casos acometem o sexo feminino. Não que não possa acontecer no sexo masculino, mas em uma proporção infinitamente menor. E nisso aí a pressão estética, ela atua como um fator fundamental. Então, e é isso, né? Tá magro demais, tá gorda demais, tá muito forte, tá parecendo um homem. Então, essa crítica com relação ao corpo da mulher, historicamente, ele acontece e retroalimenta essa questão da autocobrança, porque a gente estava falando aqui da cobrança, né, da sobrecarga mental, no sentido dela cuidar do outro, cuidar da casa, dos filhos, do marido, trabalhar fora e ainda tá arrumada, maquiada impecável. e no shape, pronta ainda por pra cima. sair. Exatamente. Então, assim, é muita cobrança. Não é fácil ser mulher, não. Eu gosto muito de ser mulher, mas não é fácil, não. Eu também gosto. E é Eu interessante falar, né, dessa pauta que é a questão da estética, porque nós somos, né, lindas do jeito que nós somos. Então, assim, o querer estar melhor a cada dia é importante, mas tá tudo bem, cada um com a sua essência, que é o que a gente falou aqui. A gente tem que trabalhar a mentalidade, né? De dentro para fora, esse trabalhar de dentro para fora, que é o essencial. É o essencial. Acho que quando você cria condições e mecanismos para estar bem com você, não que você não vá sofrer pressão estética, mas ela tende a ser menor. Né? Então, esse se conhecer, ele é importante. Aí fala de identidade mesmo da pessoa. Identidade, né? Quando a pessoa, pessoa. Ela se conhece, ela tem segurança e às vezes ela teve figuras parentais na vida dela que é importante a gente falar também que deram essa segurança para ela. Ela fica menos sujeita a todo tipo de pressão, né? E aí a pressão estética, ela é uma delas, mas não é a única. É verdade. Muitas mulheres ainda estão presas à questão do passado, né? Dos traumas. E também faz toda a diferença o cuidar disso, né? Dos traumas passados. Dos traumas passados. E a gente, falando essa questão do trauma, né, Elisângela, a gente tem que também não deixar de mencionar, de certa maneira, o abuso infantil.
que Verdade. ele é muito comum nas mulheres e às vezes a gente vê isso no consultório, é uma coisa que acomete muito, que é muito comum e geralmente o abusador é uma figura próxima da família e as meninas são mais abusadas sexualmente do que os meninos. Novamente, não que não aconteça abuso sexual nos meninos, mas é muito maior na menina. E é isso, né? Esse ciclo, quando a gente fala de saúde mental da mulher, esse ciclo de violência, às vezes ele acontece muito cedo, né? Às vezes desde a infância. E pode ser muito prejudicial. Muito, Mesmo. muito, né? Olha, o pessoal tá gostando dessa conversa. Uai, que bom, que A bom. Nelma Pires, boa noite, seja bem-vinda. Thaís Muniz, muito interessante. São estratégias para criar forças para sair de um ciclo adoecedor. Isso mesmo, Thaís. Já coloquei seu nome aqui para sorteio. Vou colocar o nome da Nelma também. Estão todos Tô curiosa, hein, interagindo. para quem vai ganhar. Eu também, Nelma Fonseca. Parabéns. Parabéns, Li. Está sendo muito bom essa palestra. Ó, bate-papo bem relevante aqui, né, Elma? Doutora, vamos falar agora de sinais de alerta, que muita mulher ignora. Quais são esses sinais de alerta que você acha que as mulheres mais costumam ignorar? Cansaço. Eu acho que o cansaço, ele vem de uma maneira bem frequente. Ele não é o único, mas ele merece uma atenção. Então, assim, cansaço, medo e preocupações excessivas, irritabilidade, dificuldade de começar o sono, comer demais ou comer de menos, também são coisas que afetam. Sentir que a vida não tem sentido, tá vivendo por viver, vivendo para pagar a conta, vivendo para o outro, você fala assim, quais que são os seus planos, o que você pensa da vida? A pessoa fala assim, nem sei. Né? Então, são alguns sinais que chamam a atenção, assim, que é interessante a gente olhar com um pouco mais de cuidado. Interessante, doutora. E quando saber que não é só cansaço? Boa. Boa. É isso, o cansaço, ele vem como um elemento bem marcante, não vou dizer que é o principal, mas ele tá muito, ele é muito prevalente. Aí a gente tem que ver a história. Qual que é a história por detrás da queixa desse cansaço, né? Desde quando está acontecendo, quando começou, teve alguma situação de perda, teve algum fator estressor que motivou a pessoa a ficar nesse cansaço, quando que é a última vez que ela se recorda de não estar tão cansada igual ele está, e a partir daí a gente vai construindo um raciocínio em cima. Então, eu acho que é o cansaço e outras coisas que estão relacionadas a ele. Quase nunca o cansaço ele vem isolado. Aí a gente tem que pedir alguns exames também, né, para ver como é que tá. Ferritina, mulher geralmente menstrua mais, então às vezes perde mais sangue, então, às vezes tem uma ferritina baixa, vitamina B12, mas enfim, é uma avaliação completa. Ai, que bom. Olha, Lucas Rafael, interagindo aqui com a gente também, ele fez uma pergunta. Como a figura dos pais influencia na vida da mulher, e principalmente na questão de relacionamentos amorosos? Boa pergunta, Lucas. Nossa, eita, isso aí. Lucas Apertou. Rafael. Pergunta boa. Então, assim, eu acho que talvez uma psicóloga teria mais conhecimento do que eu para falar nisso, mas, né, foi direcionada a mim, eu falei, então eu vou dar o meu parecer. Eu falo a importância das figuras parentais no indivíduo, não só pai, mãe, mas às vezes é uma pessoa que foi criada por tios, por avós. O indivíduo, ele fica muito seguro quando ele sabe que ele é amado. E isso cria pessoas fortes, cria pessoas preparadas para lidar com as adversidades da vida. Então, eu não vou resumir pai e mãe, não que não sejam pessoas importantes, mas essa figura parental na criança, ela é muito importante para criar indivíduos mais saudáveis. Então, a gente pensa em uma transformação de ter, por exemplo, pessoas menos ansiosas, pessoas menos deprimidas, diminuir os casos de feminicídio,
As prevalências dos transtornos mentais como um todo, eu acho que está na criação de pessoas mais amadas, né? E a última, eu respondi uma, teve outra aí que eu me perdi um pouco. Olha, ele fez mais É, uma pergunta aqui, mas foi agora. A doutora já ouviu falar da psicologia dos apegos? Isso mesmo? Se sim, qual a opinião e visão a respeito? então, eu já ouvi falar, mas eu não arrisco aqui na live aprofundar, porque não é uma coisa que eu tenho domínio, né? Teoria do apego, né? Seria mais Isso, ou menos isso. Tem isso mesmo. o transtorno do espectro autista, tem, mas enfim, eu não Já arrisco não é. aprofundar, não, porque eu acho que tá aí foge um pouco do meu escopo de atuação. Eu aprendi uma vez que um bom profissional ele tem que saber até quando não é para ele, não é para ele falar. Então, eu acho que aí eu estaria entrando numa área que eu não atendo nisso, não atuo, então não arrisco me pronunciar. Ah, sim, perfeito. Doutora, o corpo também fala quando a mente está sobrecarregada? Ah, fala. Os sinais estão aí a todo momento, a gente não pode ignorar, né? E o corpo, ele conversa e ele avisa que ele não tá bom. Por exemplo, igual a gente falou aqui, né, nas outras conversas sobre o sono. Às vezes não dormir bem já é um sinal. Toda pessoa saudável dorme bem. Então, se não está dormindo bem, já é um sinal. Quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de ansiedade, é uma sensação de abafamento no peito, palpitação, suor. Às vezes a pessoa tem uma diarreia que ela não consegue controlar. São é, todos E é sinais. muito ruim sentir isso, né? É muito ruim você sentir que você não está tendo um controle sobre o seu próprio corpo. E às vezes isso assusta muitas pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa tem um ataque de pânico, no outro dia ela liga querendo marcar consulta, porque ela fala assim, eu não sei, eu achei que eu estava infartando e o médico fez um eletro e não deu nada. Então, o corpo ele dá sinal a todo momento e o nosso corpo ele é muito sábio. A gente não pode ignorar o que ele está falando pra gente. É verdade. Boa, doutora. Caminhos de cuidado. O que é autocuidado real? E não esse autocuidado de internet. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? A internet, ela é muito boa, é através da internet que a gente está aqui, mas a internet hoje a gente vê muita coisa sobre essa positividade tóxica, né? Que acaba silenciando o adoecimento, a queixa, a angústia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, Esse autoconhecimento, eu diria que é a pessoa saber os limites dela. Sabe? A gente sabe até onde vai, até onde não vai, mas aí se você quer a todo momento superar esse limite, vai chegar uma hora que você vai arriar, você não vai dar conta, né? Ter aquele Então, equilíbrio é importante. tentar ter equilíbrio ou saber então, que em algum momento você vai desequilibrar. Por exemplo, eu tenho algum objetivo, eu vou trabalhar demais naquilo ali, eu vou dar, sei lá, vou dar plantão de noite. Tá, mas você vai fazer isso por quanto tempo? Você vai fazer isso para a vida toda? Você vai aguentar? Vai valer a pena aquele dinheiro que você está ganhando? Então, eu acho que a pessoa tem que saber o que ela vai fazer e por quanto tempo ela vai fazer. E se você não sabe disso, você vai fazendo, você entra no automático, daqui a pouco você se afoga nisso aí. É verdade. Boa. Doutora, o que uma mulher no limite pode fazer como primeiro passo? Buscar ajuda. E aí, novamente, é buscar uma ajuda e não necessariamente vão buscar ajuda profissional. Convoca seu parceiro de vida, fala com ele o que está acontecendo, o que você não está gostando. Não é falar brigando, mas é falar no sentido de se abrir mesmo, sem amarra, sem julgamento, sem um apontar o dedo para o Sim, outro, né? No sentido de uma acusação, de um conflito, de um atrito, no sentido de buscar ajuda, genuinamente buscar ajuda para tentar resolver ou, no mínimo, amenizar a situação. Ajuda de uma rede de apoio, né? E eu acho que esse momento é interessante a pessoa se sentir autorizada e não interpretar como um fracasso ela pedir ajuda. Pedir ajuda é sinal de sabedoria, é sinal de reconhecimento dos seus próprios limites. Então, tá tudo bem pedir ajuda, todo mundo pede ajuda, você não vai deixar de ser menos íntegra ou um ser humano pior por conta de pedir ajuda, muito pelo contrário.
Verdade. Doutor, e quando entra a importância da ajuda profissional? Boa pergunta. É, o profissional, ele entra quando às vezes já está num nível que a pessoa tentou com os recursos que ela tem por si própria, tentou uma ajuda na rede de apoio às pessoas próximas, não foi suficiente e o corpo dela já está falando esses sinais, né? A pessoa já não está dormindo bem, está com taquicardia, está com falta de ar, está tendo pensamentos ruins, às vezes uns pensamentos, não necessariamente um pensamento de cometer um suicídio, mas às vezes um pensamento de morte, um pensamento de fazer alguma coisa ruim com ela mesma. É, então, eu acho que quando começa a vir esses sintomas, aí eu estou falando principalmente, né, do que compete a mim atuando mais na área médica, aí é a hora que tem que buscar um profissional. Muito bom. Olha que interessante, a Marcela fez um comentário aqui. É verdade que nós mulheres sofremos mais com a depressão do que os homens? É verdade. Estatisticamente falando, mulher tem mais depressão, ansiedade, transtorno alimentar. E isso são por várias questões, por exemplo, a pressão estética no transtorno alimentar, ela é muito nítida. Tem um outro dado curioso, pensando nos transtornos mentais, o toque, por exemplo. O toque na mulher, ele é mais de limpeza e contaminação. No homem, ele é mais de conteúdo sexual. Sim. E aí é onde a gente vê que o social ele conversa com a psicopatologia. Mas é verdade. Agora, em compensação, por exemplo, e aí falando um pouco dos homens também, os homens eles têm mais problema com uso de substâncias. Geralmente bebem mais, usam mais substâncias psicoativas de maneira geral. E muitas vezes eu vejo isso muito, muito na prática. Tem muito homem deprimido que tenta se tratar através do álcool, né? E aí acaba Se prejudicando. se prejudicando. Então, essa coisa de. Aqui a gente está falando, né, das mulheres, porque nós estamos no mês de março, o foco foi para isso, mas o homem também está tudo bem pedir ajuda para o homem. Então, às vezes, é um público que tem mais dificuldade. E aí aumenta a sobrecarga mental da mulher, porque a mulher fica preocupada também com ele que está vendo que ele não está legal, está tendo comportamento de risco, está bebendo demais, está brigando, está gastando e não vai no médico. É verdade. Tem que buscar ajuda, gente. Não tem É, jeito. Doutora, por que pedir ajuda ainda é tão difícil para tantas mulheres? aí é aquele mito da Mulher Maravilha, né? A mulher, ela foi, de certa maneira, é, validada por tudo isso que ela faz. Se você é bonita, se você trabalha, se você atende às demandas, se você cuida muito do outro, você é meio que premiada, meio que validada em relação a isso. Só que por detrás disso, isso é uma coisa cultural, vem essa questão da sobrecarga. Aqui, a troco de que essas coisas estão acontecendo na sua vida? Fazer essa autoanálise é importante. É importante. É importante a gente parar e pensar, opa, para que rumo que eu tô indo, É né? verdade. E essa questão do cuidado, ela culturalmente, ela é mais associada às mulheres, né? Talvez a ser mais provedor, isso ainda está mais associado com os homens, mas essa questão do cuidar está muito relacionada ao público feminino. Sim, interessante. Doutora, existe diferença entre esgotamento emocional e depressão? Sim, Qual que é a diferença? sim. Quando a pessoa ela só tem um esgotamento emocional, ela às vezes tem uma causa determinada para aquilo. Eu estou esgotada por causa do meu trabalho, não estou dando conta de lá. Quando a gente pega a depressão, a pessoa ela pode estar esgotada, mas ela já não está tendo prazer na vida dela. Ela já está sem energia, sem disposição. Às vezes tem sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, sentimento de menos-valia. Já está começando a querer achar que a vida não tem sentido, né? Não necessariamente uma ideação suicida, mas uns pensamentos de morte.
Na depressão, o sono pode estar afetado, a alimentação pode estar afetada, a libido pode estar afetada, e às vezes, num quadro de esgotamento, não tem esses outros sintomas que a gente tem num quadro depressivo clássico. Entendi. Doutor, o que você mais escuta das pacientes que chegam no seu consultório? Que está no limite. Já chegou? Já chegou. Já chegou no limite. Já Meu chegou no Deus. limite, e eu acho que mais do que escutar, às vezes quando a mulher ela chega nessa ocasião que já tá assim, né, quase que tendo um piripaque, a gente chega, oi, bom dia, tudo bem? O que é que tá acontecendo? O que é que eu vou poder te ajudar? E aí ela para falar aquilo que tá angustiando ela, porque às vezes ela não fez isso em nenhuma outra situação, aí vem o choro. Nossa, já desaba ali naquele E momento. que bom que ela tá chorando, né? Chorar é bom. Prender o choro é ruim, chorar é bom. Isso aí. Doutor, o que você gostaria que mais mulheres ouvissem antes de entrar em colapso? Eu gostaria, né, vou Pode passar aqui, direcionar, por favor. eu gostaria de mandar essa mensagem para as mulheres e dizer que tá tudo bem pedir ajuda. Pedir ajuda não é um atestado de fracasso, muito pelo contrário. A pessoa que sabe dos seus limites e convoca o outro, ela se conhece. E não tem nada mais de sábio nessa vida do que você se conhecer, ou pelo menos tentar se conhecer. Então, é esse o recado que eu dou. Seja pedir ajuda para quem for, para quem você acha que deve ser pedida essa ajuda. Mas não deixa de pedir ajuda, não, né? Faça isso por você e pelo outro também. É importante. Olha, a Thaís Muniz, ela fez uma pergunta. É aconselhável unir a psicoterapia com o tratamento medicamentoso ou só psiquiatra é o suficiente? É interessante, sim, unir a psicoterapia. Se a gente for pegar, tem vários estudos, tem muito material científico que fala sobre isso. As pessoas que têm um transtorno mental e fazem o tratamento farmacológico mais psicoterápico, elas têm uma maior taxa de sucesso no tratamento. Ao passo que as pessoas que ficam só com o tratamento farmacológico ou às vezes só com a psicoterapia, não tem tanto sucesso. Então, essa união, essa casadinha aí é uma casadinha muito poderosa. Ah, que Então, bom. é sempre o padrão ouro, assim, é o mais recomendado, se a pessoa puder e tiver acesso a esses dois profissionais. Isso aí. Olha, a gente já vai para o sorteio, tá? A gente já está finalizando aqui, só Tá que a joia. Thaís fez mais uma perguntinha. Uhum. Qual a linha da psicologia é mais recomendada para acompanhamento ou tratamento psiquiátrico? Sim, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem muitos estudos sobre ela, e ela, se você for pegar nas pesquisas e olhar para um lado assim mais acadêmico, ela é mais recomendada. Mas não quer dizer que as outras não são boas, tá? E também aí você tem que, uma coisa que eu falo isso quando, por exemplo, se é uma pergunta que chega nos atendimentos, eu falo assim: você confia no profissional que você está com você? Você acha que você está indo para o psicólogo e você está saindo de lá diferente? Você está pensando? Você está saindo de lá um sujeito melhor do que você entrou em cada sessão? Então tá dando certo. Mas não dá para negar que a TCC ela tem mais produção científica sobre ela e ela tem um destaque. Ah, muito bom. Doutora, vamos para os sorteios agora. Daqui a Certo. pouquinho nós vamos finalizar com uma mensagem para as mulheres. Você vai deixar o arroba do seu perfil, vai falar um pouquinho como que foi a experiência de participar do podcast. Mas bora para o sorteio, hein? Beleza. Quem será, hein? Vamos lá. Vamos deixar que você Eu tiro um escolhe. aqui? Isso. Então tá bom. Lembrando que vai ser um exemplar, tá? Da Carolina Rolim. A doutora também foi presenteada com um exemplar. Então, boa sorte. Vamos, doutora. Pode tirar aqui? Ah, tem um aqui Tem ainda, um ó. aqui ainda? Eita. Pode tirar. Vamos lá. Esse aqui. Nelma Fonseca. Nelma Fonseca. Parabéns, Parabéns, Nelma. Isso aí, a ganhadora. Doutora, agradecer pela participação. Que Deus Obrigada, abençoe. Compartilha um Amém. pouquinho como que foi participar. Ronaldo acabou de entrar aqui. Obrigada, amor.
está aqui nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada, doutora, pela participação. Espero que tenha sido bom participar do podcast. Compartilhe um pouquinho para o pessoal como que foi, se foi importante para você, se foi interessante, como que foi a experiência. Dá um recadinho para as mulheres, estamos aí no mês das mulheres. Sim. Que Deus continue abençoando sua vida, Amém. seu trabalho, né? Toda a sua família. Quero agradecer demais. Pode Obrigada. direcionar. Primeiramente, eu queria agradecer você pelo convite, pelo seu trabalho, pela iniciativa, que seu trabalho alcance muitas pessoas pelo que você está Amém. fazendo. Parabéns. Amém. Tá bom? Obrigada. E o meu recado para as mulheres, né? O recado que eu queria dar é para a pessoa olhar para si. Olhar, tentar se escutar. Você não precisa ter estudo para recorrer à sua sabedoria. E essa sabedoria interna, esse feeling, essa sua intuição, escuta ela. Escuta o que está sentindo. Se você não estiver bem, tenta se escutar e dá um jeito de procurar ajuda. Com os recursos que você tem, do jeito que for possível, dentro do seu contexto de vida. E acho que todo mundo quer progredir, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer fazer o bem para o outro. E se porventura você está sentindo que você não está em condições disso, se escute e procure ajuda. É isso que eu queria falar. Ah, que bom. E como te encontrar, doutora? Sim, o meu Instagram é doutoraluiza.lisboa. Pode seguir lá, vai ser um prazer. Eu produzo muito conteúdo sobre saúde mental. Se alguém tiver alguma sugestão também, que viu aqui o nosso podcast, que viu a live, pode colocar lá, pode mandar direct. Vai ser um prazer ajudar, um prazer contribuir aí de alguma maneira. Isso mesmo, mais uma vez, muito obrigada, doutora, seja sempre bem-vinda. Pessoal, muito obrigada pela participação, pela interação aqui ao vivo. Não deixe de acompanhar nossos parceiros, patrocinadores aqui do canal. No finalzinho fica o link para você seguir, conhecer o trabalho de cada um deles. Manda o link para aquelas pessoas que você vê que deseja participar, né, ao vivo aqui. Semana que vem tem mais. Manda esse conteúdo para aquelas pessoas que precisam aí de ajuda. Eu sei que você tem alguma pessoa para compartilhar. Então é isso. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Aqui quem chama é Elisângela Rezende. Porta aberta, a cadeira já te entende. Cada história, um caminho que se acende. Empreender também é ser gente. Do pequeno negócio ao grande salão, da sala de casa pra toda a nação. Você que rala e faz do sonho ação. Esse microfone é sua apresentação. Vem pro podcast, conta sua história, de onde você veio, pra onde você vai. Ganha visibilidade, deixa a voz que constrói. Empresário, empresária, esse espaço é seu também. Erro, acerto, tropeço e virada. Marca na praça, marca na jornada. Que a verdade é valorizada. Seu bastidor vira caminhada. Vem pro podcast, conta sua história, de onde você veio, pra onde você vai. Ganha visibilidade, deixa a voz que constrói. Empresário, empresária, esse espaço é seu também. Se você cria, se você faz, seu lugar tá aqui, pode chegar em paz. Com Elisângela Rezende, o papo vai além. Empreender é dividir, divide com a gente também. Divide com a gente também. Divide com a gente também. Aqui quem chama é Elisângela Rezende.
inspiração. Vem pro podcast, conta a sua história, de onde você veio, pra onde você vai. Ganha visibilidade, deixa a voz que constrói. Empresário, empresária, esse espaço é seu também.